na NVI. Vamos ler junto? Desde do início. Presta atenção nisso. Desde o início faço conhecido o final. Se alguém já está falando que desde o início faço conhecido o final, é que ele já tem uma agenda. E aí a agenda dele vai requerer o seu nascimento. Olha lá, desde os tempos remotos que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá de pé. Então presta atenção, na mulher samaritana de hoje, que nós vamos ler o texto aqui, é importante nós lermos. A mulher samaritana, ela já tinha uma agenda, Deus já sabia o final dela. Só que o problema era que ela estava frustrada com as coisas que não aconteciam na vida dela. Então a agenda dela não batia com a agenda de Deus. Deus tinha uma agenda, mas ela tinha outra. Eu tenho uma agenda paralela e ela tentava colocar Deus em tudo. Ela tentava colocar Deus no primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento e sexto, que não era o casamento, mas era ela já tinha falado, não dá mais, isso aqui não funciona, não dá certo nada aqui. Por quê? Porque eu já tentei 6 vezes, estou na 6ª vez e não funciona. Então havia uma frustração dentro dela. Por quê? Porque ela não sabia o final. Presta atenção, irmãos, a bondade de Deus está porque Ele sabe o final. A bondade de Deus só é descrita porque Ele sabe o final meu e seu. O problema é que no meio da nossa agenda não tem tempo para Deus. É porque ensinaram que a gente, que Deus vem, você coloca Ele de vez em quando, você vai num culto de vez em quando, você vai na célula de vez em quando, você faz algumas coisas de vez em quando, aí Ele entra. Os irmãos estão juntos aqui? E Deus, Ele quer fazer parte de um relacionamento íntimo com você. Ele quer ter uma agenda fechada. Ele quer todo dia. Ele quer um relacionamento íntimo. Ele sabe quando você se levanta, quando você se deita. Nós falamos isso semana passada. As pessoas não conhecem o Pai, elas não conhecem Deus mais. E aí vai na célula, que eles vão na célula cantar cântico. Vai cantar cântico na célula. E agora vai levantar a mão, agora vai partilhar. Aí você fala assim, tudo bem, isso é bênção demais, essa é a nossa visão, mas tem que ter um fundamento, tem que ter uma realidade, tem que ter algo precioso, algo que vem do Senhor, que é a presença. E Deus me livre de fazer as coisas por mim mesmo, porque um dia eu vou estar frente a frente com Ele. E aí, presta atenção, como Deus já conhece o seu final, Ele requereu o seu nascimento. Por que o outro não veio? Por que você tem os irmãos que você tem? Por que você tem a vida que você tem? Por que você é chamado do jeito que você tem? Por que essa mulher tentava casar e não conseguia? Porque esses são questionamentos que nós temos. Por que eu tento e não faço? Por que eu vou e não dá? Por que eu coloco? É porque você desconhece o propósito que Deus tem para você. E é você, e presta atenção, a torcida do Porto, do Benfica, do Sporting junto, e de tudo quanto é time. Porque você precisa conhecer o propósito do Senhor. Porque senão você vai parar num lugar completamente fora daquilo que Deus projetou para a tua vida. E esse não é o que Deus tem. Deus tem algo preparado para você. E presta atenção, vamos entender aqui. Olha lá, pode abrir o texto para mim, João capítulo 4, versículo 1. Nós vamos entender bastante aqui o que Deus está nos levando. Então nós precisamos colocar, nós estamos às vésperas de Jesus voltar. Quantos creem nisso? Irmãos, o arrebatamento pode acontecer no final desse culto. Nós podemos entender que Jesus volta aqui em segundos aí, porque tudo que preparado para o propósito e do arrebatamento já está feito, já está cumprido. A questão é, minha vida, se eu preciso resolver algumas coisas aqui dentro. Eu preciso resolver minha vida. E pastor, como é que eu resolvo minha vida? Não é você, é o Senhor que vai resolver. Você vai entender isso. O problema, e nós vamos perceber isso, que essa mulher, ela chega com um problema real. Ela tinha um problema real. E o problema era aqui, ó. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ele precisava resolver um problema. Nós precisamos testemunhar que Jesus é acima de qualquer um. Ele falou, eu vou testemunhar em Samaria e para os judeus, na Judéia e na Samaria. Eu vou testemunhar que existe um Deus acima de todas as coisas e que não vai haver partidarismo, que tem igreja A, igreja B, igreja C. Nós precisamos entender o seguinte, não tem partidarismo. Eu vou entender que os judeus samaritanos não se conversam. Por quê? Eu tenho que resolver primeiro esse problema. Só que no meio de resolver esse problema, ele encontra uma mulher. E aí o que acontecia?
E aí eles falavam: quem batiza mais? Quem batiza menos? O que o mundo vive hoje, irmão, é comparação. Você fica olhando no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, e é comparação o tempo todo. É foto de um, foto de outro. Não sou contra, mas a comparação não traz significado para você, porque você não foi chamado para comparar. Você é único, você é um ser único, você tem um ADN único, você é alguém único na face da terra. Por isso que nós lemos aquele texto que Deus estava falando: ó, o final de tudo requereu o início que você existisse, o teu nascimento. Porque Deus é bom, porque Deus terminou tudo. Deus já terminou tudo que precisava por causa da obra consumada de Cristo. Por causa da obra consumada de Cristo, Ele terminou tudo o que tinha que fazer comigo e com você. O problema é que a gente vai em lugar errado. A gente vai na aliança antiga tentando buscar coisa nova, e as coisas novas estão no Novo Testamento. Que testamento? Da morte de Cristo Jesus. Quantos estão juntos, irmãos? Oh Senhor Jesus. Fala assim: ó Senhor Jesus. Fala: ó Senhor Jesus. Pode chamar. É tão importante você chamar o Senhor Jesus, porque você foi salvo, irmãos. Essa é a maior invocação que você pode fazer na tua vida, durante o seu dia. É ó Senhor Jesus. É chamar Ele. Não é só chamar Jesus, não, é chamar ó Senhor Jesus. Oh, aleluia. Olha lá, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Quer dizer, ele deixa a Judéia e vai para a Galileia. Acho que ele estava acostumado a fazer isso, ele passava sempre por ali. Mas presta atenção, tinha uma agenda. Tinha uma agenda que estava escrita no céu. Era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Presta atenção, tinha uma agenda já no céu para encontrar com uma mulher. Presta atenção, o final já estava escrito, e Jesus sabia o final. E Jesus, presta atenção, mas Jesus era Deus? Não, aqui na terra ele foi homem. Ele decidiu orar ao Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Há uma vontade acima do sol, irmãos. Há uma vontade lá no céu muito maior que a tua e com a minha. Há uma vontade que eu preciso olhar para cima. Pastor, eu preciso de socorro. Olha para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do alto, o socorro vem de cima, o socorro não vem de baixo. Mas tem muita gente tentando olhar assim. E deixa eu dizer para você, tinha uma mulher que ela era opressa, ela era encurvada há 38 anos, ela andava olhando para o chão. Esse não é um lugar para você olhar, não. O seu lugar é olhar para cima, é olhar para cima, é olhar para Ele, é olhar para Cristo, é olhar para aquele que começou a boa obra na tua vida. Quantos aqui entendem isso? E ele atravessa a província. Chegou, pois, uma cidade da Samaria chamada Sicar. Que é isso, pastor? Mas que é esse Sicar? Sicar quer dizer o seguinte: bêbado. O que é alguém bêbado? Alguém que nem sabe o rumo, nem sabe para onde está indo. Alguém que às vezes se embriaga para falar: deixa eu esquecer dos problemas, eu não tenho mais agenda, a minha agenda não tem mais, eu não sei nem para onde voltar, eu preciso afogar as mágoas. E daí elas ficam todas boiando. Eu estou dizendo para você que é uma fuga que existia. Sicar era lugar de bebedice, era um lugar chamado de bêbado, onde todo mundo passava por ali. Era o lugar na Samaria. E Deus fala assim: eu vou passar por esse lugar. Só que você vai entender que os discípulos não se davam com esse lugar e não queriam ir para lá. E às vezes acontece comigo e com você. Nós não entendemos às vezes a agenda do Senhor, ou como que Ele está trabalhando na minha vida e na tua. E Deus está trabalhando para que os que nele confiam. Você não entendeu nada, mas Deus está começando a trabalhar para isso. E a agenda do Senhor aqui entra nesse lugar. Amém, amém, irmãos? Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Nós estamos falando de uma herança, algo que está sendo falado. A herança foi dada, presta atenção, de Jacó para José. José é um tipo de Cristo. Você tem que entender que a herança sempre é dada através de Jesus. Nada do que você quer, nada do que você precisa hoje está fora de Jesus. Tudo que você precisa, tudo que você necessita está em Cristo. Tudo está para Ele. Nós precisamos entender isso. A herança foi passada. Quando ele fala de Jacó para José, ele fala assim, ó: José é o meu eleito, José é aquele que eu disponibilizei a minha herança. As terras estão na mão dele, tudo que você precisa está nele. Só que essa mulher não conhecia isso, ela só conhecia o poço. E o que ela tinha na mão era só um cântaro, e 5 relacionamentos que não deu certo, e um sexto que já estava meio capengando. Agora, o problema era dos homens? Não sei, podia até ser. O problema era dela? Talvez fosse. Mas alguém, há 2000 anos atrás, que não tinha um casamento bem sucedido, irmãos, devia ter muita fofoca.
devia ter muita língua maligna falando contra ela, devia ter todo tipo de gente tentando achincalhar, tentando paralisar, tentando dizer mal da vida dela. Então essa mulher já não tinha relacionamento com ninguém. Então o que sobrou para ela? Sobrou um cântaro. Então o cântaro era a fuga dela. Então o que ela fazia no dia talvez fosse só isso, porque já ninguém conversava com ela, ninguém falava com ela, e ela entrava onde? Ela ia no poço. Chegava no poço para fazer o quê? Para pegar água. Ela tinha que se sentir útil, tinha que ter um significado na minha vida. E o significado da vida dela é pegar água para os outros. Pelo menos ela se ia sentir útil. Eu não sei você, irmãos, mas presta atenção. Tem coisas que tem mais significado, não sei porque eu estou ficando velho, mas tem coisas pequenas que tem muito mais significado de coisas que eu achava que tinha lá atrás. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Às vezes o significado de eu estar junto com meus filhos, com a minha família, tem um significado grandioso. Aí você fala, mas por que, pastor? Porque nós precisamos entender que tem uma agenda, minha vida e a tua. Já tem o final escrito, o final já está estabelecido, o final já foi colocado. Oh Senhor Jesus, quantos estão junto comigo? Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentando-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. O que é a hora sexta? É meio-dia. Presta atenção, meio-dia ninguém vai buscar água lá em Jerusalém. Porque quando é verão, presta atenção, é quente, quente, quente. E quando é inverno, é frio, frio, frio. Então presta atenção, essa mulher estava naquele horário, naquele lugar buscando água. E a questão é, Jesus já tinha um encontro, a agenda já estava marcada. Eu não sei para você, mas Deus já tem uma agenda marcada para você. Mesmo que você fuja para o mais alto lugar, Ele vai te encontrar. Mesmo que você vá no mais profundo dos mares, Ele vai te achar. Você fala, pastor, é Ele quem tem poder de te encontrar. Lembra que eu falei do filho pródigo? Basta você fazer menção de vir a um culto, basta você fazer menção de falar, Senhor, o Senhor está comigo. Basta você fazer menção de que Ele precisa, de que você precisa dEle. Basta um suspiro maior, Ele conhece a sua forma. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Se o teu filho que está no quarto ao lado suspirar um pouquinho mais, quem aqui sabe o que eu estou dizendo? Você já sabe, não está bem. Nunca mais dormiu, né? Cristina? Nunca mais, né? Nunca mais dormiu como dormia antes de ter os filhos. Porque às vezes a criança está do lado do assim, no quarto ao lado. Imagine você, imagine Deus com você. Às vezes o seu dia passa. Imagina essa mulher, irmãos. Ela devia ter suspiros e mais suspiros naquele poço, porque era a única saída dela, um cântaro e um lugar para ir. Ela não tinha outro lugar para ir. Que lugar que ela ia hoje? Vamos para o poço. E agora? Volta do poço. E amanhã vai para o poço de novo e volta do poço. Ela não tinha outro lugar para ir, porque ela era rejeitada. A circunstância dela e a agenda que era frustrada na vida dela foi levando ela para se isolar. Quantos já se isolaram por causa de uma agenda própria? Quantos já se isolaram às vezes porque você programou a sua vida sem Deus, sem o Senhor, sem aquilo que o Senhor tem para você? Irmãos, pegue esse versículo Isaías 46:10, o profeta, e coloca ele, o final já está escrito, e por isso requereu o meu nascimento. Tem que ter significado. Presta atenção. E às vezes nós tentamos encontrar significado, sabe em quê? Em que a gente acha que Deus tem para dar. Deixa eu dizer para você, tem coisas que Deus não está dando porque Ele sabe ainda que não chegou o tempo. Mas quando chegar o tempo, Ele vai liberar para você grandes bênçãos. A questão é você precisa perceber isso. Nós estamos, irmãos, nós estamos num limiar muito fino sobre a nação portuguesa. Nós estamos num limiar muito fino. Eu lembro disso, irmãos. Eu lembro da nossa conferência de 2018. Quantos aqui foram na nossa conferência? Lá no Exponor. Houve uma palavra profética liberada naquele lugar que, assim, não sei se você guarda, mas sempre tem alguém que guarda palavras proféticas. E o Senhor liberou uma palavra profética sobre a nação, sobre a Europa, sobre aquilo que está acontecendo. O problema é, a agenda é lá do céu, mas você veio preparado para uma outra agenda que Ele tem para fazer com a sua vida aqui? Sim ou não? A minha preocupação sua é porque você está tentando procurar significado em lugares e não encontra. Você está tentando procurar significado porque aquilo que você tem, o que você tem? Tem um balde, um cântaro. E o cântaro devia caber 2 litros de água, mais ou menos.
é o que você tem, só que Ele tem a fonte da água viva, Ele tem poder de fazer tudo. Quantos estão juntos aqui? Fala, pastor, e aí? E é tão interessante. Então disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, vai falar comigo samaritano? Primeiro problema que ele vai resolver: não vai ter mais discórdia. Cuidado com a sua forma de pensar. Deus quer mudar a sua forma de pensar. Você está achando que ninguém gosta de você, que ninguém quer você, que você tem que ser amado, que você tem que ser querido. Essa mulher estava desse jeito. Você está conversando comigo porque você é judeu, é o seu sotaque. Quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas aqui, irmãos? Quantas vezes nós dividimos as coisas? Quantas vezes a gente separa as coisas que não é para ser separado, que não está separado da agenda? Quantas vezes você separa circunstâncias, situações que Deus colocou no teu corpo para você resolver? Falando de separar, não, eu não separei nada. Eu não estou separando as coisas. Irmãos, não dá para você ficar separando joio de trigo. É só Cristo quem sabe fazer isso, porque está dentro da semente. Você não pode ficar julgando o coração de ninguém e fala, não, essa pessoa deve estar nisso. E motivação, ninguém condena a motivação, e ninguém julga a motivação de ninguém. Só que os judeus, que eram aqueles que andavam com Jesus, estavam falando, não, esse pessoal é meio assim, olha como é que eles são, olha como é que eles têm, olha o que eles têm. Parado no poço. Então Deus está nos trazendo algo aqui extremamente importante, para que eu e você entendamos qual o significado da tua vida. Você tem uma agenda traçada, tem outra no céu, alinha logo. Fala, vamos alinhar logo. Fala, eu vou alinhar logo. Porque Jesus está passando, Jesus já passou. Há uma dispensação e uma janela aberta. A janela de tempo já está aberta. Eu que tenho que entrar, eu que tenho que me posicionar, eu que tenho que sair do império de trevas do mundo e entrar para aquilo que Ele está fazendo. E não ficar chamando Ele para fazer parte comigo do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo não está em Cristo, presta atenção. E eles precisam entender que eles são perdoados, que eles são amados e que Jesus está com eles. Mas eu não posso fazer parte mais disso, porque isso não faz parte da minha vida mais. Quantos creem nisso? Outra coisa importante que acontece, Jesus sempre vai despertar algo que é a simpatia. Abre para você ver, no 4, do 7 ao 9, Ele desperta algo nela, e tem coisa que está sendo despertada por propósito na tua vida. O significado e a relevância vem de algo despertando em você, que não vai despertar no outro, mas vai despertar em você. Olha o que diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Irmãos, aquela era a tarefa dela. A simpatia dela tinha que ser despertada naquilo que ela fazia. E naquilo que você faz é onde Deus vai despertar você. Você tem dom, você tem talentos, tem coisas que Deus liberou na tua mão. Mas pastor, eu estou fugindo. Deixa eu dizer para você, mesmo você em fuga, Ele vai atrás de você, Ele vai despertar essas coisas em você. É porque Ele sabe porque você foi criado. Tem coisas que só você tem. Tem um ADN que é seu, é só você. E Ele está dizendo para você, eu sei onde eu te criei, eu tenho o seu final. É que você está querendo outras coisas. Mas deixa eu dizer para você, eu vou despertar simpatia na tua vida. Foi onde Ele despertou. Olha o que Ele disse: mulher samaritana tirando água. Desculpa, é no 6, começa no 7 a 9, continua. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Presta atenção, vai ter uma hora que não vai ter ninguém te acusando e ninguém te condenando mais. A questão, a hora é agora. É porque às vezes nós somos cercados de pessoas que não gostam, que nos condenam, que nos culpam, que nos acusam o tempo todo. Mas Jesus espera o momento certo, que não tem acusação, nem condenação, nem culpa, e Ele entra no meio do propósito. Amém? Olha o que acontece. Então Ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber, mas nem que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeira coisa que Ele vai resolver em você é esse preconceito. Ele vai tirar o preconceito. Porque, deixa eu dizer para você, uma das piores coisas que acontecia no judaísmo, sabe o que era? É que eles se achavam melhor que os outros. Eles tinham aparência de que faziam, mas não faziam nada. E Jesus chama ele de raça de víboras, porque vocês falam uma coisa, mas vocês são tudo sepulcro caiado. Dentro é uma coisa, mas por fora vocês tentam demonstrar algo que não são. É a geração de hoje. É a geração do Instagram, a geração das redes sociais. Irmãos, a pior coisa, presta atenção, é você não ser sincero com você mesmo.
E essa mulher não era sincera, ela estava tentando resolver 5 casamentos. Ela não estava sendo sincera, ela achava que o problema sempre estava no outro. Então larga esse, vai para o outro, larga esse, vai para o outro. Tem gente que muda o tempo todo. Hoje a questão é, você não faz escolha, você quer mudar o tempo todo. Você quer mudar o tempo todo muda. Agora para onde você vai? Agora eu vou para lá, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. E aí todo tempo você tem mudança. Não tem uma semana que você não tem mudança. Deixa eu dizer para você, o Senhor está falando para você, eu preciso de estabilidade. Você vai entender que você vai encontrar estabilidade em mim. A simpatia está em você ser estável. É alguém que sabe o que você está fazendo, alguém que sabe para onde você está indo. Você sabe o que Deus falou para você. Você não sabe o final de tudo, mas você vai tendo deslumbres. O seu coração vai queimando por aquilo que Deus mandou você fazer, por aquilo que Deus chamou você a fazer, e essas coisas vêm colocando no seu colo. Quantos entendem isso? Oh, pastor. Mas aí ele desperta nela, do 10 ao 12, a curiosidade. Olha o que ele fala para ela. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom e de quem é que te pedes, dá-me de beber, lhe pedirias e ele te daria água viva. Deixa eu dizer para você, tem milagre acontecendo, carinho, do seu lado. Tem coisas acontecendo à sua volta, só para Deus despertar você. Ele está despertando curiosidade de qual é esse outro reino. Qual é esse outro reino? O que Deus vai fazer nesse outro reino? O que Deus vai falar com você? Irmãos, que poderoso o nosso jejum. Que precioso a gente jejuar e orar. Quantas coisas ainda vão acontecer por desdobramento disso. Eu não estou falando que o jejum tem capacidade de alcançar Deus, mas tem capacidade de mudar o teu coração, de mudar a tua mente. Que precioso, irmãos. Eu agradeço a Deus celebrarmos aqui. Onde celebramos o aniversário da minha esposa. Aleluia. Foi bênção. Nós podemos passar aí. Eu falei, glória a Deus. A gente começa a ver significado em coisas que parecem muito pequenas, que não existiam. Por que não existiam? Porque eu não fui despertado na curiosidade. Deus vai despertar curiosidades em você, para você viver esse propósito. Os irmãos percebem isso ou não? Você precisa entender isso. Você precisa perceber isso. Deus vai atrair seu coração para agradecimento. Quantos creem nisso? Coração agradecido. Amém, irmãos? Então deixa eu dizer para você, quais são as barreiras que Deus tem que passar. Tem gente criticando e falando na internet: não, Deus não salta muralhas, Deus não salta montes para te encontrar. Esse tipo de evangelho é evangelho errado. Deixa eu dizer para você, Deus rompe qualquer coisa para te encontrar, sim. Deus faz qualquer coisa para entrar, e se Ele precisar entrar, Ele entra. Ele é Deus. A questão é que a gente coloca muita coisa no meio da jogada. Esses dias tinha um anúncio aí na internet. Pastor, está muito na internet. De alguém ministrando. Ele ministrava assim: você um dia vai bater na porta do Neymar. Olha que legalismo, olha que peso de legalismo. E tem muita gente que gosta de futebol aqui. Aí ele vai atender a porta, e quando ele atender a porta, ele não vai te reconhecer. Alguém viu isso? Aí os legalistas de plantão, irmãos, aqui me deu uma angústia no meu coração. Aquilo me deu um aperto. Me deu um aperto tão grande. Eu falei, meu Deus, não vai me reconhecer. Ele sabe quando me assento e me levanto. Está na Bíblia. Ele sabe contar fio de cabelo da minha cabeça, e ele não vai me reconhecer. Irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho legalista é esse? Racial, partidário, que achando que você é o melhor. Os fariseus se achavam também. Os irmãos estão juntos. Que evangelho é esse? Eis que não vos reconheço, apartai-vos de mim. Presta atenção, eu sou filho. Se o teu filho, depois de muito tempo, chegar barbudo, cabeludo na sua casa, só de você olhar nos olhos dele, ele fala, esse é o meu filho. Porque não é isso que fala no filho pródigo. Esse pessoal que vai bater ali é gente que não conhece Deus mesmo, é gente que não foi salva, é gente que não teve salvação. Irmãos, nós tivemos salvação. Você tem que mudar esse pensamento, pelo amor de Deus. Pastor, esse é o evangelho. Não, eu estou dando um evangelho de graça, que tem a ver com Cristo, que tudo tem a ver com Ele. Porque se tiver com você, nós vamos nos perder. Porque você não vai conseguir, você não consegue amar mais do que meio-dia. O seu amor é de meio-dia. Meio-dia você já não consegue mais amar. É só pisar no seu calo que você vai falar, perdão, não é bem assim. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer?
Jesus foi falar para a mulher: eu não tenho preconceito nenhum, eu vou me chegar até você, eu te amo, muito além do que você imagina, eu quero chegar perto de você, eu quero estar junto de você, eu tenho final já. Mulher samaritana, e não fala o nome dessa mulher. Por que não fala o nome dela? Por que não diz o nome dela? Porque tem algum significado conosco. Toda vez que na Bíblia não fala o nome de alguém, é porque dá para se encaixar em muitos lugares. Mas pastor, o senhor não sabe a tribulação que eu estou passando. Ele sabe. A questão é: deixa Deus passar pelas barreiras. Quantos estão juntos aqui? O muro de separação vai cair. Outro dia tinha uma irmã cantando, também na internet. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa. Está na Bíblia, é isso? Qual que é o maior segredo desse texto? É saber ser conduzido pelo pastor Jesus. Essa mulher foi dessa forma. Ela era a ovelha perdida, desgarrada, completamente longe. Irmãos, ele salta montanhas, ele passa por cima dos discípulos, ele faz um lugar diferente, ele entra em lugar diferente, só para encontrar essa mulher. Eu não posso cantar esse cântico? Os irmãos percebem isso? É que a religião fala: você não é bem assim? É porque você quer comparar o tempo todo. É que você acha que você faz mais, o outro que faz menos, você é melhor. Era o que os discípulos estavam achando. Já aconteceu isso com alguém aqui? Irmão, você vai ser sincero agora comigo? Vai ser sincero? Quantas vezes você acha que sou melhor que alguém que não está? Fala a verdade, fala a verdade. Não precisa levantar a mão, não vou constranger você não. Quantas vezes nós falamos: você lê a Bíblia? Primeira coisa que pergunta para você: está lendo a Bíblia? Você está orando? Essa mulher nem estava lendo a Bíblia, nem estava orando. Ela estava fugindo com o cântaro dela para um poço. Os irmãos percebem a paternidade de Deus? É Deus querendo te encontrar o tempo todo. Aí você fala: não, eu preciso encontrar Deus. Irmãos, você acha que até eu vir para cá foi você que quis? Foi Deus que pegou você, despertou você, falou: é domingo, é dia de culto, vamos celebrar, vamos estar lá. Mas eu vim por causa dos meus filhos, por causa disso, de aquilo. Não é por causa disso não. Nós precisamos entender que o Senhor está no controle, tem uma agenda no céu, e ela vai ser feita. Tem uma vontade acima do sol, tem uma vontade acima do sol, tem uma vontade sendo feita lá em cima, que ela vai ser feita na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida da sua casa, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Quantos creem nisso? Aleluia! Outra coisa que o significado vai trazer para você: o que é necessário. É porque o problema hoje, por causa da comparação, tem muita necessidade. É necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo. Só que é tão interessante que a maior necessidade dela era só uma: buscar água no poço. As necessidades da vida dela, irmãos, ela tinha que agradar um marido, 2 maridos, 3 maridos, que a necessidade do marido não era a necessidade do segundo marido, a necessidade do segundo não era a necessidade do terceiro, a necessidade do terceiro não era a necessidade do quarto. Eu fiquei imaginando essa mulher, especialista em casamento. E deixa eu dizer, ela tinha que agradar, porque naquela época, irmãos, era diferente. Ela tinha que agradar o marido dela para ele não ir embora, porque tudo ia embora. Imagine quando ele fizesse menção de ir embora. Falava: não vai não, porque você é considerada viúva, solteira, e não pode uma mulher ficar solteira, porque se uma mulher ficar solteira não tem suporte, ninguém vai dar nada, vamos colocar de lado. Imagina essa mulher ela achando que ela podia suprir as necessidades. Só que Deus vai despertar uma necessidade nela muito maior que as necessidades que ela estava tendo. Vamos abrir o texto aqui, o 13 ao 15, olha o que diz. Depois você lê o texto todo em casa, mas olha o que a Bíblia diz, do 13 ao 15. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele continua, olha o 14: aquele porém que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele fala: tem uma coisa só é necessária, só uma coisa você vai entender. É porque você tem tantas necessidades na sua vida, que as tuas necessidades não são as minhas. O que é necessário para você não é o que você acha, é o que eu acho, é o que eu tenho. É que você acha que tem muitas necessidades.
Os irmãos estão junto comigo? Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A minha necessidade, a sua, do sair e do entrar, é a eternidade. É que a gente não pensa na eternidade, mas nós já estamos na eternidade. É que a gente tem tanta necessidade que a eternidade não faz parte da nossa vida. Quantos estão junto comigo? Só que eu e você já estamos rumo à eternidade. E por que eu não lidero? É porque eu não tenho necessidade da eternidade. E você vai entender, um dia nós vamos estar com Cristo, e nós estamos só aprendendo a viver com Ele, a conhecer Ele, a estar aqui na terra. É isso que nós estamos fazendo. E conhecer o Senhor é estar junto com Ele. Não é porque falaram para você, é porque eu percebo que eu estou com Ele, que Ele está comigo. Essa necessidade que eu fiz, Ele está junto de mim, Ele não me abandona, Ele não me deixa. Presta atenção, irmãos, tem aquele chamado para fazer discípulos, o famoso Mateus capítulo 28, se eu não me engano, o 18, não é isso? Ele vai começar a ir de fazer discípulos, está cheio de gente fazendo discípulos, mas a questão é a seguinte, presta atenção nisso, ele fala ainda no final, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então o ir de fazer discípulos é para você entender que a necessidade de ontem não vai ser a necessidade de hoje, e os discípulos que você fez ontem, eles são bênçãos, mas tem outros para fazer agora, da agora em diante, e você vai entender que Deus sempre está com você. Os irmãos estão juntos, não? E aí eu falo para você começar a entender isso. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precisa vir mais buscá-la. A necessidade dela era só uma, andar com cântaro e ir no poço. É só isso que ela achava, só que não era a necessidade dela. Ela não entendia. Tem muita gente que não entendeu o que é necessário para a tua vida. Você acha que tem muita coisa necessária. Outro dia eu estava vendo uma menina também na televisão. Por ela ganhar um iPhone 15, ela cortou o cabelo inteiro, raspou a cabeça toda. Que significado é esse, irmãos? Por causa de um telemóvel, raspar a cabeça toda, raspou o cabelo todo. Você percebe que os valores estão mudados, porque não tem as necessidades são outras. Porque está todo mundo perturbado, as famílias estão perturbadas, está tudo perturbado. Eu não estou falando mal não, é porque as pessoas não têm consciência do que é necessário. Você não tem noção da necessidade que você tem de estar na presença de Deus, porque tem significado quando você chega perto dele, tem relevância o que você faz, você entender que você foi criado para isso. Quando eu leio aquele texto ali de 46:10 de Isaías, eu estou falando para você, eu sei do que é necessário, porque quem sabe o que é o final, já sabe toda a necessidade que nós temos até ir para o final. Os irmãos estão juntos? Pastor, você está muito filosofando hoje, não estou aguentando mais. Mas eu estou baseado no texto, de você entender que Deus está falando para você. Oh Senhor Jesus. A outra questão era da boa consciência. Essa mulher vai entender a necessidade a partir do momento que ela tem uma consciência correta. E a maioria tem uma consciência errada a respeito de Deus. Quando eu falo para você que você vai bater na porta de Deus, e quando você entender que você bate na porta dele e reconhece você, isso é muito diferente do que muito é pregado aí fora. Porque eu acho que eu tenho que trazer tanta coisa para ser aceito por Deus, sendo que uma coisa só é necessária, é trazer o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu só preciso apresentar o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado para ser aceito pelo Senhor. O problema é que a gente traz muita coisa, você quer trazer muita coisa. Aí você traz o jejum de 21 dias, aí você traz um monte de obras que você fez, aí você traz as orações da madrugada, aí você traz, deixa eu dizer para você, isso tudo é bom. Mas Deus falou, eu preciso do Cordeiro, porque eu só consigo te ver através do Cordeiro. Então a consciência vai suprir a necessidade. Quando você tem mais consciência de que Deus está com você, que Ele não te abandona, que Ele não te deixou, mais vai suprir as suas necessidades. Por que tem pessoas que têm insatisfeitas o tempo todo? Há uma insatisfação o tempo todo porque não entendeu o significado. Elas têm consciência o tempo todo do quê? Do que não fez, do que não é, do que não aconteceu, do que precisa. E a questão é a consciência que eu só preciso do Senhor. Tem horas que eu preciso só me trancar no meu quarto e cantar, e falar com Ele, e orar, e estar junto dEle. Os irmãos estão junto comigo? É necessário só uma coisa para começar o meu dia. A gente começa uma live às 8 da manhã,
Falar, é só uma coisa necessária, eu ver Jesus. Os irmãos percebem isso? Deus está falando isso com você. Então a consciência, vamos pegar o texto a partir do 16 até o 18, olha o que ele diz. Olha o que ele disse. Disse-lhe a mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. A consciência dela achava que a necessidade dela era casamento. Os irmãos estão junto comigo ou não? Não acontece o que eu quero, eu já tentei muitas vezes, já fiz muitas vezes, eu já fiz isso, eu já virei cambalhota, já virei para trás, já virei mortal, eu nem sabia dar mortal, estou virando mortal, que me mandaram fazer mortal, já me mandaram fazer isso, me mandaram fazer 7 vigílias, não sei das quantas, já me mandaram virar para frente, virar para trás, já mandaram dar tudo que eu tenho, para que algo aconteça na minha vida, e não aconteceu. Ela não entendia que a necessidade era uma só. Presta atenção, a necessidade era o que lhe respondeu: mulher, não tenho marido. Não tenho marido. Por que Jesus toca no ponto da necessidade? É porque você vai precisar da resposta certa. É que a consciência de Deus está errada na tua vida. Você tem consciência de que precisa fazer algo para Ele te dar alguma coisa. Eu posso chegar agora mesmo diante dele, Ele pode fazer sem eu dar nada para Ele, porque o que eu tenho para dar para Ele é só Cristo. O problema é que a gente acha que a gente tem muita coisa além de Cristo conosco. E deixa eu dizer para você, a única coisa mais importante da minha casa é Jesus. A única coisa mais importante é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. É a maior necessidade que nós temos. Os irmãos estão entendendo isso? Eu preciso entender a obra da cruz. Irmãos, está muito complicado. Os irmãos estão percebendo o que estou a dizer? Você precisa entender. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida que você vai ter consciência da sua necessidade. Hoje você vai ser despertado, que você vai entender que uma coisa só você precisa: eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor, eu preciso dele desesperadamente. Mas tem muita coisa que eu quero fazer, elas serão acrescentadas conforme você vai suprindo a necessidade de Cristo. Pastor, isso me confronta demais. Confronta mesmo. Essa é a questão que nós precisamos entender. Quem é o teu Deus? O que Ele tem de final para você? A eternidade, Ele falou, a eternidade vai requerer o seu nascimento, o seu propósito. Você foi criado com circunstâncias, onde você nasceu, quem você nasceu, as pessoas que estão à sua volta, por que você está aqui? Os irmãos, tudo pergunta que às vezes acontece conosco, e a gente vai tentando suprir tudo quanto é lado. Meu filho está fazendo filosofia, começou filosofia. Vamos pensar, o maior pensamento que ele pode ter é de Deus. Só que o pessoal fica pensando, por que acontece? Por que o mal existe? Deixa eu pensar. É porque Deus é mau. Deus é mau? Quem falou isso para você? Não está escrito na Bíblia isso aí? Não, porque viu a maldade de Deus. Fala para você, você não entendeu nada. Você não entendeu que Deus não é mau. Mas e a ira dele? Ele falou, ninguém mais verá minha ira na nova aliança. A ira virá, mas não está vindo. Pastor, eu não entendo assim. Deixa eu dizer para você, Deus continua sendo bom, e a misericórdia continua sendo nossas seguidoras. Talvez você não tenha nenhum seguidor aí no Instagram. A misericórdia e a bondade estão sobre sua vida. A questão é que você precisa perceber se ela está com você ou não. Mesmo no dia mau, é que essa mulher não tinha consciência. Ela tinha consciência dela mesma. Os irmãos estão juntos? Ô pastor, o que você quer chegar? Eu vou chegar lá já, amém? Outra coisa que acontece é o sentido aqui da religião. Olha a religião dela, o 19 ao 24, ele vai tirar isso aqui que tem que tirar de você e da minha vida também. Disse-lhe, mulher, vejo que és profeta. Esse é o grande problema. Tem muita gente atrás de títulos. Tem muita gente atrás. O que ele é profeta? O que ele faz? Ele cura. O que ele faz? Ele faz alguns descarregos. Ele fala, pastor, quando ele olha, o negócio é... Mas e você? Uma vez falaram assim, não, pastor, ele é um vaso, ele é um, como é que falava? Ele é um vaso cheio do Espírito. E você é um pires, irmão? Não,
Não, pastor, você não sabe, aquele lá, Aí as pessoas vão atrás disso, e está cheio de gente desse jeito. Vão resolver o casamento, vai para onde? Vão atrás, aquele ali resolve, aquele lá, eu já vi, né? Ele faz uns descarregos, ele engata a primeira na nossa cabeça, engata a segunda, terceira, quarta. Quando a gente já está em sexta marcha que tem, nós estamos avançando demais. Quem é isso? Olha o significado de religião. Vão atrás de alguém que faz isso com a gente. Os irmãos estão percebendo? Vamos encontrar esse, vai lá, porque a gente canta ali, é maravilhoso. Mas eu não sei se chegou agora uma moda no Brasil de pessoal traduzindo, mas já acontece isso. Os cantores brasileiros, não sei se alguém escutou a Cici Wenes. Alguém já escutou? Você já cantou a música dela e nem sabe. Você já cantou aquela A Bondade Me Seguirá? Ela canta essa música, é dela essa música. Aquela música da Gabriela lá, da Gabriela, você já cantou ela? Já, é dela. Ela entra cantando e ela fala assim: agora e os outros, são o quê? Plágio? Será que não tem canção desse povo não? Será que eles não têm? Será que Deus não tem uma canção para eles também? Os irmãos percebem isso? É bom cantar o que o outro canta, mas eu estou falando, Deus querendo despertar a gente para isso. Tem cântico dentro de você, tem potencial dentro de você, tem algo que Deus está querendo despertar dentro da gente. Mas como é? Porque a gente vive no sistema religioso, a gente fica procurando profeta. É só aquele que canta, é só o outro que canta, é só aquele que faz, é só aquele que lidera. Irmãos, desperta logo isso em você. Então Deus vai ficar procurando profeta o tempo todo. É benção, profeta. Não estou desmerecendo a questão de profecia. A questão que a profecia, o apostolado. Outro dia minha irmã falando: você és apóstolo. Que apóstolo, irmã? Eu falei: você não está entendendo nada. Não é porque a gente abriu igreja que tem apostolado. Presta atenção nisso. O apostolado está lá com aqueles que estiveram junto com Jesus. Eu tenho que aprender com eles. Os irmãos estão entendendo isso? Não. Pastor, olha o que acontece. Nossos pais adoraram neste monte, mas nós entretanto dizer que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Adoração, irmãos, tem a ver com o quê? O que você acha? É com o que você fala para Deus, ou com o que você acha, o que Ele pensa sobre a tua vida? Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Se você já começar o seu dia pensando o que Deus pensa sobre você, você já começou a adorá-lo. A adoração já começa a vir. Você precisa entender que Ele tem pensamentos bons no seu dia. A adoração já vem. E se você falar ainda o que Ele pensa a seu respeito, a adoração é maior ainda. É que a gente acha que a adoração está... Deixa eu cantar o que canta. Mas ninguém canta aqui. Alguém canta não matarás, não adulterarás. Alguém canta isso? Alguém já cantou isso? Não. Alguém canta. Você canta sempre a bondade, a graça. Eu não sei você, mas nós estamos cantando músicas, bênção demais. Mas tem mais para ser feito. Tem mais adoração. Tem mais adoração. Vai ter momentos que nós vamos parar de adorar, porque no céu é assim. Deus quer restaurar as 24 horas do tabernáculo de Davi. Que adoração é essa? Eu passo 24 horas pensando em Deus, pensando o quanto Ele é bom, pensando o quanto Ele está comigo, pensando o quanto Ele não me abandonou, pensando o quanto Ele vem, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bom, o quanto Ele vem sobre as nossas vidas. Então, um dever de adoração. Quantos estão junto comigo? Eu quero terminar com você no 28 aí. Presta atenção. Olha aqui. O que a mulher estava pegada? A um cântaro. Pode o pessoal do teclado para mim, faz um favor. Era um cântaro. Só o cântaro. É o que ela tinha, sim, lembra disso ou não? Eu tenho um apego aqui. Você é igual criança que tem a naninha? Alguém já teve criança que tem naninha? Para tirar a naninha é difícil, pastor. Tem o cheiro da mãe. Às vezes nós entramos nisso, irmão. Não estou falando para você que você é criança, não, mas tem muita coisa que a gente se apega. Muita coisa aqui no mundo que a gente está pegado demais.
Aí ele vai falar para ela assim: quando a mulher deixou o seu cântaro. Mas ela não foi buscar água? Então o propósito mudou? Ela não foi buscar água? Aí a água que ela tinha que voltar para a cidade passou, mudou o propósito, mudou tudo, mudou a chave, como diz aqui, a chave virou, como diz aqui no tempo de hoje, a chave virou. Por que a chave virou? Porque ela esteve junto com o Senhor Jesus. Ela entendeu a necessidade que ela tinha, porque a necessidade dela, o significado, a relevância da vida dela agora muda. É isso que Deus tem que colocar para você. Deus trouxe você aqui para entender: o meu significado é ser filho, o meu significado é entender que eu sou amada, o meu significado é entender que eu sou amado, o meu significado é estar com Ele. Aleluia. Quantos entendem isso? Nós vamos avançar, nós estamos prontos. Assim, é uma questão de uma chave virada, de algo que Deus vai fazer nessa nação. Preocupado em cantar cântico, mas e a adoração dele pensar o que ele pensa a seu respeito? Passa o dia pensando, leia na Bíblia e vai tirando o que ele pensa a seu respeito, como ele ama você, o como ele está com você, o quanto ele está com você, o quanto ele quer estar perto. Mas esse evangelho é gratuito, não é para você, não é para você entender que você tem que pagar alguma coisa. Ele já fez, ele pagou, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tem poder, não é você. Você gostaria de encontrar com o Senhor no poço? Eu não sei qual é o seu poço, mas presta atenção, ela deixou o cântaro e foi para a cidade. Irmãos, ela não falava com ninguém. Quem que ela foi encontrar? Ela foi encontrar com os homens. Ela foi encontrar com aqueles homens. Que homens? Talvez ela encontrasse com o ex-marido, que não falava com ela, que deixou. Com outro. Ela foi lá falar com eles. Presta atenção, próximo, até o 30. Olha o que diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha lá, ele não é profeta, mas ele sabe o que você faz. Ele sabe quando você assenta e quando você se levanta. Ele conhece, ele sabe, porque você nasceu de novo, você é dele, você pertence a ele, você foi comprado por preço altíssimo do Filho de Deus. Ele pagou o preço enquanto você era pecador. Essa que é a questão. Ele já pagou o preço, ele já resgatou você. Essa mulher não entendia isso, mas ela entendeu a salvação naquele lugar. Ela entendeu o significado, a relevância, e para que ela foi chamada, qual o propósito da vida dela. Porque você não entendeu, às vezes você não entendeu que você tem que sair daqui e temos que evangelizar. Tem outras pessoas para ganhar para Jesus, tem outras pessoas que precisam vir para Cristo. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Você tem que entender que Ele vai usar você. É uma casa que abre, é um lugar que abre, é um lugar de reunião, onde você entra na sua empresa, na sua casa, familiares que serão ganhados para Jesus, sala inteirinha de aula vindo para o Senhor Jesus, porque isso queima no seu coração. Ai pastor, eu estou meio assim. Você está meio assim porque você não entendeu o significado ainda. Seu significado não é ficar vindo em culto, saindo de culto, entra em culto, sai em culto. É você entender que isso eu só venho só para receber bagagem, para depois sair daqui e evangelizar. Sair daqui cheio do Espírito Santo, sair daqui cheio de significado e relevância. E nós precisamos entender: oh Espírito Santo, pastor, é bom vir em culto, é importante vir em culto, para nós cultuarmos ao Senhor. Mas deixa eu dizer para você, vai começar daqui para fora. Quando você sair daqui, você vai para a tua casa. E deixa eu dizer para você, e você não vai mais levar o seu cântaro. Você não vai pegar mais seu cântaro, não. Você vai levar a presença do Senhor Jesus. Você vai levar a presença daquele que está com você, daquele que começou uma boa obra, daquele que tem poder para mudar todas as coisas, daquele que conhece o seu andar, o seu sentar, o seu levantar, daquele que sabe do que é necessário para você, aquele que sabe o que tem que fazer nessa terra, aquele que conhece o seu dia, a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E ele fala: tem expectativa em mim. Vai para essa conferência com expectativa que eu vou fazer algo novo. Acorda na segunda-feira cheio de vida. Acorda na segunda-feira declarando: tu és o meu Senhor. Pastor, eu estou angustiado. Chama por ele que ele vai vir. Invoca o nome dele, que ele nunca deixou de atender ninguém que invocasse o nome dele. Nós estamos juntos. Pergunta aqui, ó: será porventura o Cristo? Será porventura o Cristo? Olha o 30. Saíram, pois, da cidade e vieram com ele.
Tem muita gente que precisa vir ter com Jesus. Pastor, por que não vem? É porque a gente apresenta religião, a gente não apresenta o amor de Cristo. Teve um irmão que eu encontrei hoje pela manhã, ele está de servo, falou: pastor, eu sinto tão feliz de viver a vida da igreja. Essa é a vida da igreja, tem significado viver a vida da igreja, tem relevância estar junto. A reúne para quê? Para fazer churrasco, a presença de Deus está lá. Tem significado, às vezes, celebrar um aniversário, alguém honrando, alguém estando junto. Isso tem significado liderar uma célula, abrir uma casa, porque, irmão, você não tem noção do que é abrir uma casa para o Senhor. Porque muitos vão ser despertados nesses últimos tempos, porque há urgência, há um sentido de urgência para algo que nós temos para fazer. Falar, eu vou fazer alguma coisa, não, de você entender isso. Quantos aqui percebem o que nós estamos falando? Você tem disposição de responder ao Senhor hoje? Você tem disposição de colocar-se diante do Senhor? Pastor, eu li o texto, mas não tinha nada disso que o Senhor falou. É a minha forma de ver o texto. Amém? Às vezes as pessoas me criticam, porque, se eu soubesse. Eu fico imaginando essa mulher, se ela falasse, se eu soubesse disso antes. E por que você não sabe disso antes? É porque você não entendeu que você está só parado nas suas necessidades. Você já teve alguém parado só na necessidade? Quando você vê que Cristo é maior que tudo isso, você vai entender o significado da tua vida. Amém? Abre lá o texto para mim, 46:10, por favor, Isaías. Na versão NVI. Desde o início, faço conhecido o fim. É só Deus que pode fazer isso. Pastor, por que eu não entendi o final ainda? Porque você não entendeu o processo. É tudo um processo. Um evento já aconteceu na sua vida. Você saiu do império das trevas, você foi salvo em Cristo Jesus, e agora você está entrando nesse processo. Quem não entendeu isso está vivendo a vida por si mesmo. Mas pastor, por que Deus está me dando muito dinheiro? Isso aí Deus sabe, Ele vai te colocar o processo. Para que é que Ele te faz isso? Por que Deus me deu a família toda para Cristo? O processo está aí. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender, senão o resto é religião. É religião, a gente vai viver para a gente mesmo. Deus me livre de chegar vivendo para mim mesmo ali. Pastor, o que a gente vai partilhar na célula? Mas lê o texto, irmão. Eu não tenho um esboço aqui, eu tenho algumas coisas só apontadas. Lê esse texto de João capítulo 4. Deixa Deus falar com você, para você partilhar na sua célula. Nós vamos entregar o nosso jejum, mas antes eu queria orar.